Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Deixa eu pegar logo aqui o meu óculos antes que eu fique cego por causa dessa luz na minha cara, ó. Pra ver lá aqui, né família, aqui ó. Por causa do chroma key, ele só funciona se estiver bem iluminado. Inclusive família, a necessidade de usar isso é porque eu faço esse cenário, não é? E dá pra gente usar nessa TV aí as imagens de terceiro. O YouTube não permite que você use imagem de terceiro. Então você pode usar se for uma análise, desde que o foco não seja as imagens em si. Então você colocando ela menorzinha assim e dando aquela desfocada, né, que você vai usar a informação que está sendo passada ali e não o vídeo em si, dá para passar. Então é por isso que a gente usa, né, muitos youtubers optam por usar isso, inclusive nós aqui. E eu tô dando essa dica até para quem quer também fazer canal, tá certo? E tá mais por dentro das diretrizes. Então a gente vai ver uma matéria aqui da grande mídia podre, e como eu sempre digo, a mídia ela não inventa os fatos, ela distorce os fatos. Se você sabe filtrar a informação, você vai ver que é possível se informar sim. O que algumas pessoas fazem é generalizar a coisa e fazer de conta que aquilo não está acontecendo quando está. Sabe família, é a mesma coisa de estar vindo um ônibus contra você e você ali no meio da pista e alguém te dizendo, olha, sai daí que o ônibus está vindo desgovernado, sem freio, tá vindo rápido, ele não vai conseguir parar, vai passar por cima de você. E alguém grita do outro lado dizendo, não, isso é conversa, tudo que está acontecendo aí é uma ilusão de ótica, sem apresentar prova, sem nada. E a pessoa escuta o barulho dos pneus rodando no asfalto, vê o ônibus chegando perto, aquele barulhão, e ela continua ali parada, sem fazer nada, acreditando naquele outro que está fazendo uma teoria da conspiração com os fatos. Então isso é um absurdo, família. A gente sabe que a teoria da conspiração em si, ela foi criada para manipular a verdade. A gente analisando aqui vários vídeos antigos, inclusive, onde a gente falava das organizações de inteligência, principalmente americanas, e eles tinham essa tática. Quando uma verdade escapava e não dava mais para segurar, você sabe que a única coisa que não dá para a gente segurar é uma palavra dita. Então, quando a informação ela sai, não tinha como eles segurarem. Então, isso aí é instrução mesmo da agência. Então, era soltada várias outras mentiras, várias teorias que eram meias verdades em cima da notícia verdadeira, porque aí a pessoa tinha 10, 15, 20 versões daquela verdade e não sabe qual é a verdadeira. O sistema utiliza-se muito disso, e é aí que surgem as teorias da conspiração. As verdadeiras, as informações verdadeiras baseadas nos fatos, elas são classificadas como teoria da conspiração, porque a conspiração é feita para que isso aconteça. Vocês entendem, meus caros irmãos? Quem é mais antigo aqui no canal já está ciente disso. Esse vídeo eu acho que ainda permanece no ar, eu não sei, dê uma procurada aí, que eu acredito que ele deve estar. Se não tiver nesse, deve estar no primeiro canal, tá certo? Mas enfim, a gente vai ver uma matéria agora que ela vai mostrar como é amargo o gosto, como é caro o preço da ignorância. Quando todo mundo te diz, quando os fatos apontam o que está acontecendo e você nega, que foi o caso do governo americano. Agora, o país número 1 em número de infectados e bate o recorde de perdas de pessoas em um único dia, passando das 1000, superando inclusive a Espanha e a Itália. Então, meu caro irmão, é lamentável o que está acontecendo com os nossos irmãos americanos e a gente vai ver isso aqui juntos, infelizmente. Os Estados Unidos, atual epicentro da doença, registrou um recorde, o maior número de mortes num único dia desde o começo do surto no ano passado. De Nova York, o correspondente Ismar Madeira tem os detalhes. Bom dia, Kovalik. Foram 1.169 mortes em apenas 24 horas. É o maior já registrado num único dia no mundo inteiro. Agora o país tem ao todo cerca de 6.000 mortes confirmadas e 245 mil infectados. E os efeitos da pandemia chegam à economia americana. Em apenas 2 semanas foram registrados quase 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego. O Departamento Americano do Trabalho informou que 6 milhões e 600 mil americanos pediram o seguro-desemprego pela primeira vez na semana passada. Foi o dobro da semana anterior. Até o mês passado, a pior semana para pedidos de seguro-desemprego era de 695 mil em 1982. O estado de Nova York continua sendo o epicentro da epidemia no país, com 1.562 mortes. O governador Andrew Cuomo disse que se não receber mais ventiladores respiratórios, pode faltar equipamento dentro de 6 dias. Os prefeitos de Nova York e de Los Angeles sugeriram aos moradores que usem máscaras. Segundo eles, estudos mostram que o vírus pode ser transmitido por pessoas infectadas que não apresentam sintomas. A máscara evita que elas contaminem outras pessoas. Peraí, família, eu vou voltar aqui. Mas a coordenadora Estudos mostram que o vírus
pode ser transmitido por pessoas infectadas que não apresentam sintomas. A máscara evita que elas... Aí eu falei isso logo no comecinho, tá aí os vídeos para comprovar. Eu falei que isso aconteceria. Eu digo, olha meu irmão, o perigo de você ir pra rua é que você pode ter um organismo forte, mas ainda assim ser um hospedeiro, não apresentar sintoma nenhum, tá lá de boa, sem problema nenhum, levando a vida normalmente, mas você é um hospedeiro e acaba transmitindo para outra pessoa que faça parte do grupo de risco. Ou até que tenha um organismo diferente do seu e haja de uma forma diferente e venha a falecer por falta de leite. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, família, é uma coisa que eu digo a vocês, quando a gente pesquisa seriamente, mais cedo ou mais tarde os fatos aparecem. O que eu falei aqui, e muita gente critica, não, porque não sei o que você está usando matéria da mídia. Cara, eu tenho as informações das pessoas que estão passando pelo problema, sabe? Tá rolando aí um videozinho mostrando lá no Equador o que está acontecendo, né? Os corpos sendo queimados pelos próprios familiares, sendo jogados na rua de tantas infecções que está tendo. E eu já sabia disso há muito tempo antes desse vídeo. Por quê? Porque pessoas que moram na Europa já estavam mandando para mim, levando o marido, levando o irmão para os hospitais e a pessoa ali puxando o fôlego, aquela agonia. Eu digo, caramba, velho. Infelizmente esses vídeos não podem ser colocados aqui no YouTube. A gente tomaria strike no mesmo momento. E teve pessoas que inclusive me mandou, Davi, por favor, não posta, porque é uma pessoa da minha família. Eu digo que eu vou respeitar, né, meus irmãos. É claro que eu jamais, quem quiser mandar, irmão, pode mandar no nosso e-mail, contato@sobrenatural@gmail.com, que se você não quiser que eu mostre, só vou ver, tá certo? Mas não vou mostrar. Então, baseado nas informações que eu já tinha desde que isso começou, eu já sabia a seriedade, todos os nossos vídeos apontam isso, que era uma coisa séria, que ia chegar no Brasil. E o tempo todo a gente falando, não permite fazer esse carnaval, não deixa que as coisas aconteçam, fecha os aeroportos, e mesmo assim o gado gadoso continuou dizendo que era besteira. Aí chega e agora continuam querendo fazer a mesma coisa que fizeram no tempo da gripe espanhola. Se você não sabe, meus caros irmãos, essa tática canalha do governo de negar os fatos até que começasse a acontecer foi feita da mesma maneira na época da gripe espanhola. Para você ter ideia, o ministro da saúde da época era pior do que o de hoje. O de hoje ainda está lutando, quem está fazendo as besteiras é o presidente. Mas o ministro da saúde da época, ele disse que se as pessoas quisessem ficar livres da gripe espanhola, era só parar de ler o jornal. Quer dizer, insinuando que a mídia estava inventando. Até que o próprio presidente da época faleceu com um problema. Então, meus caros irmãos, você vê que o tempo passa, mas a mesma forma canalha de agir continua. E agora, né, os americanos, o pior é isso, os governantes tomam uma má decisão, não é, pensando somente na economia, e acabam fazendo isso. E aí vai se comprovar o que eu estou dizendo a vocês. Quando as pessoas começam a falecer, quando o povo todo estiver infectado, aí sim a economia vai quebrar de vez. Porque se fizesse simplesmente fechar os aeroportos de vez, tá certo? Voos internacionais acabassem, continuam entrando. Eles não fecham, deixam aberto. Se eles fechassem realmente aquilo ali, se isolava 15 dias, pronto, estava tudo feito. Dava para ir continuando tocando a vida devagarzinho ali, mas dava para não parar de vez, né? Deixava as pessoas que podem ficar em casa, aquelas que precisam trabalhar iriam, aquelas que estão em casa, no caso, seria uma segurança a mais para aquela pessoa que está tendo que trabalhar, que é o que eu falo sempre aqui, aquela pessoa que tem que trabalhar, então ela ia, e aquele que pode ficar em casa ficando, ele vai ocupar um espaço a menos no leito, se por acaso precisar. O que não pode é todo mundo ir, porque o problema dos falecimentos é justamente esse. Aquela leva de pessoas precisando do atendimento, não tem quem dê conta. Tá aí, ó, vamos continuar a matéria, ó. Estados Unidos dizendo que não dá conta. A máscara olha só, evita que elas contaminem outras pessoas. Mas a coordenadora da Força Tarefa de Combate ao Novo da Casa Branca, Deborah Birx, enfatizou que o distanciamento social é a chave para reduzir a propagação do vírus e não o uso de máscaras. A crise também está atingindo em cheio a corrida presidencial. O Partido Democrata adiou a sua convenção nacional para a escolha do candidato que vai concorrer com Donald Trump à presidência da República na eleição deste ano. Kovalik. Pois é, meus caros irmãos, contra fatos não há argumento, tá aí os fatos. E agora também vai se comprovar, e vocês verão isso nos próximos dias, e os Estados Unidos será a maior prova disso, que isso é muito mais caro cuidar das pessoas quando elas já estão infectadas e quando elas já estão falecendo. Vai sair muito mais caro agora para o governo do que ele ter tomado as providências que estão sendo tomadas agora, não é? Fechado os aeroportos de vez, ter mantido ali só aquelas pessoas que realmente precisam sair nas ruas para que elas mesmas ficassem mais seguras quando precisassem de um leito, não é? Precisassem de uma UTI, não tivesse sendo ocupado por outras pessoas que poderiam ter ficado em casa. Se tivesse tomado essas medidas, hoje não estava nessa situação. Mas o governo pensou o quê? Não, vou parar a economia,
Porque quem mais gera dinheiro é o povo. A riqueza real é gerada pelo povo. Isso é fato. Aí nós estamos vendo a prova disso. A economia é gerada pelo povo. O povo é que movimenta o seu trabalho, o suor do seu rosto. É a riqueza real. Dinheiro não vale nada se não movimentar você. Dinheiro só vale alguma coisa porque ele é moeda de troca. Eu te dou e você faz alguma coisa. E aí, família, infelizmente para vocês, eu queria até dar uma boa notícia, mas o erro do governo brasileiro é querer pagar para ver. Então é isso que a gente vê e a história está se repetindo de novo. Como assim, Davi? Não estão tomando as medidas? Você vai ver agora o que é que o presidente falou. Vamos ver aqui juntos. Bolsonaro diz que pode determinar a abertura do comércio com uma canetada semana que vem. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente afirmou ter medida provisória pronta para liberar o comércio, caso governadores não relaxem medidas a partir da próxima segunda-feira, dia 6. Caso governadores e prefeitos não relaxem as medidas para a contenção do Sunga-Monga. Eu tenho um projeto, uma minuta de decreto, pronta na minha frente, para ser assinado, se preciso for, considerando a atividade essencial toda aquela exercida pelo homem ou pela mulher, toda aquela que seja indispensável para levar o pão para casa todo dia, disse o presidente da República na tarde da quinta-feira, dia 2, em entrevista à Rádio Jovem Pan. E aí, para você ter ideia do tipo de serviço que ele considera indispensável, ele já incluiu as igrejas. É por isso que Silas Malacheia, Edir Macedo fizeram tanta pressão e estavam aí, né, falando tanta bobagem. Inclusive, o Silas Malacheia deveria ganhar o Oscar. Por quê? Porque vão abrir as igrejas deles. Já colocaram como serviço essencial a aglomeração de pessoas para estar dando dinheiro a esses caras, para pagar dízimo, que só serve para isso. Mais nada, para eles lucrarem. Então, colocaram os serviços essenciais, como você pode ver aí na matéria, nem vou ler com nojo, né? Colocaram que juntar aquelas pessoas ali é serviço essencial. Você vê o absurdo, serviço essencial, meus caros irmãos, como se fosse uma coisa, se você não fizer, você vai falecer. Cara, é muito absurdo, só no Brasil mesmo. Então você vê aí o tipo de governança que a gente tem e ainda, pasmem, mas você vai ver isso nesses comentários, que eu faço questão de deixar ativado para qualquer um que queira falar, fala, tem esse direito aqui. Mas vocês vão ver a quantidade de bobagem que vai ser dita aí. Então, meu caro irmão, eu peço que Deus proteja cada um de vocês. Agradeço muito a sua audiência, agradeço muito a consideração, você permitir que eu humildemente passe essas informações para você. E a única coisa que eu posso fazer é tratar vocês mesmo como se fosse cada um de vocês, meus familiares, meus melhores amigos, porque é assim que eu considero, tá certo, meus caros irmãos? Então fiquem com Deus e que Ele proteja vocês e suas famílias. Um abraço e tamo junto. Mais uma vez, fique em casa.